Meu nome é Augusto e atualmente sou cineasta, algo pelo qual sou profundamente apaixonado e para o qual trabalhei muito duro. Mas, antes de me dedicar à minha grande paixão, tive vários trabalhos estranhos para conseguir pagar minhas contas e me manter. Um desses trabalhos foi em uma empresa de limpeza. Basicamente, íamos a diferentes estabelecimentos na cidade, principalmente escritórios e shoppings, para deixá-los limpos e prontos para o dia seguinte. Lembro que o salário era razoavelmente bom, e a equipe com quem eu trabalhava era muito agradável. Todos éramos bons amigos e colegas, mas nem sempre fazíamos o trabalho juntos. Às vezes, trabalhávamos em equipe, outras vezes, eu ia sozinho. Também trabalhávamos em turnos rotativos, pois a empresa operava tanto durante o dia quanto à noite. Na verdade, boa parte dos nossos clientes exigia trabalho noturno, principalmente em prédios comerciais e lojas, já que durante o dia esses lugares estavam em pleno funcionamento, o que tornava inviável a limpeza em horário comercial. A experiência que vou contar hoje aconteceu em uma dessas noites, quando tive que trabalhar sozinho no turno da noite. Isso foi em um prédio de escritórios para o qual eu era frequentemente enviado. Nesse dia, eu tinha que trabalhar até tarde, e eu realmente gostava dos turnos noturnos. Não havia trânsito para ir e voltar do trabalho, e eu podia fazer minhas tarefas tranquilamente, sem interrupções. Assim que terminava, podia ir embora sem complicações. Não era algo que eu gostaria de fazer para sempre, obviamente, mas, por um tempo, estava tudo bem, e eu até gostava, especialmente porque não era um trabalho fisicamente ou mentalmente exigente e pagava as contas. Voltando à história, o prédio não era muito grande, mas tinha 3 andares. Quando cheguei, eu era basicamente o único ser vivo naquele lugar. A rotina era simples. Eu tinha uma lista de tarefas a cumprir: aspirar o chão, limpar os banheiros, desinfetar algumas áreas, o que totalizava cerca de 2 horas de trabalho. Como sempre, quando era minha vez de trabalhar nesse prédio, eu recebia as chaves. Ao chegar, encontrei todas as luzes apagadas. Comecei no primeiro andar, seguindo minha rotina. Após terminar, subi para o segundo andar. Estava aspirando o chão há cerca de 20 minutos quando pensei ter ouvido o som do elevador. Parei o aspirador por um momento para ouvir melhor. De fato, o elevador estava se movendo, subindo para o terceiro andar. Isso me deixou intrigado, pois eu tinha certeza de que não deveria haver mais ninguém no prédio além de mim. O que alguém estaria fazendo ali àquela hora? Se houvesse mais alguém, eu teria sido informado. Não quis pensar muito nisso e continuei a limpeza, tentando esquecer. Quando terminei de aspirar, comecei a limpar os banheiros. Depois, saí para limpar uma janela em um dos escritórios e ouvi outro barulho vindo do andar de cima. Meu coração disparou imediatamente e eu tentei me acalmar, mas não conseguia. Não sabia de onde vinham os sons. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, mas não parava de pensar nos ruídos que estava ouvindo. No final, a curiosidade venceu o medo. Decidi ir até o local de onde pareciam vir os barulhos. A princípio, não vi nada, mas, de repente, ouvi um som novamente, mais alto e mais próximo do que antes. Então, um homem saiu correndo de trás de uma parede e entrou na escada. Eu o vi por apenas alguns segundos e não consegui olhar direito para o rosto dele, mas tive a nítida sensação de que essa pessoa não deveria estar ali. Ele parecia estar se escondendo, o que me assustou ainda mais. Abri a porta da escada com cuidado, mas tudo estava em silêncio absoluto. "Quem está aí?" Gritei, mas ninguém respondeu. Gritei novamente, dizendo que ninguém deveria estar no prédio e que eu chamaria a polícia se não saísse imediatamente. Depois disso, ouvi uma porta abrir e bater com força no segundo andar. Achei que ele tinha ido embora, mas, para garantir, decidi verificar. Depois de alguns minutos, voltei ao segundo andar para continuar meu trabalho e terminei rapidamente. Subi para o terceiro andar para limpar o último nível. Tudo estava tranquilo novamente, mas, de repente, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi o homem correndo em minha direção com uma barra de metal na mão. O pânico tomou conta de mim. Corri em direção às escadas, gritando por ajuda, mas sabia que ninguém me ouviria naquela hora. Quando cheguei à escada, desci o mais rápido que pude, com o homem logo atrás de mim.
Finalmente alcancei a saída, corri para o meu carro e, assim que entrei, arranquei em marcha a ré. Vi o homem parado na entrada do prédio, ainda segurando a barra de metal. Mas, alguns segundos depois, ele jogou a barra no chão e fugiu pelos fundos do prédio. Dirigi até uma loja 24 horas próxima, onde chamei a polícia. Eles chegaram rapidamente e voltamos ao prédio. Apesar de vasculharem o local, não encontraram ninguém. Relatei o ocorrido à minha supervisão e os donos do prédio foram informados. Felizmente, isso nunca mais aconteceu, mas continuo me perguntando o que teria acontecido se aquele homem tivesse me alcançado. Eu trabalhei em um asilo por mais de 5 anos. Eu realmente gostava de trabalhar lá, apesar de ser estressante às vezes. Eu realmente odiava trocar os pinicos, mas, na maior parte do tempo, o meu trabalho era bem divertido. Eu tinha uma relação muito boa com os idosos, especialmente com as senhoras. Elas me chamavam de Rito porque eu tenho cabelo ruivo, e a maioria delas me tratava como se eu fosse o neto delas. Então você pode imaginar como me mimavam. Infelizmente, o centro estava com falta de pessoal, já que nem todo mundo gosta desse tipo de trabalho. Por causa de problemas no orçamento, os salários também não eram os melhores. Por isso, eu precisava trabalhar no turno da noite 3 vezes por semana. Eu odiava o turno da noite mais do que qualquer outra coisa. Eu preferia mudar sem camas do que ter que passar a noite toda lá. Mas isso não tinha nada a ver com os idosos ou o trabalho, e sim com o fato de que eles deixavam todas as luzes apagadas, exceto por uma única lâmpada na recepção. Tudo o que eu tinha que fazer era ficar sentado lá a noite toda, checar os quartos a cada hora e chamar uma ambulância se houvesse uma emergência médica. Isso pode não parecer tão ruim, além do tédio, mas você não sabe o quão assustador aquele lugar era no escuro. Quer dizer, eu sou um cara corajoso, me cuido e tudo mais, mas quando eu estava no asilo depois do expediente e naquela penumbra, eu me sentia como se tivesse 6 anos de novo. O prédio tinha mais de 100 anos, então estava sempre rangendo e se acomodando. E como estávamos cercados por uma área de mata, eu sempre via silhuetas de animais andando lá fora pelas janelas. Eles estavam sempre lá, deslizando no escuro. Apesar de estar nervoso, eu nunca tive problemas durante o turno da noite até um dia de outono, quando eu tinha mais ou menos 3 anos trabalhando lá. Era uma sexta-feira, e eu fui chamado de última hora porque meu colega Edgar tinha sido demitido por roubar remédios. As coisas estavam normais no começo, todos os residentes tomaram seus remédios e foram dormir. Eu estava na recepção, olhando meu celular, quando de repente ouvi uma porta bater. Isso me assustou. Então corri para ver o que estava acontecendo. Foi quando eu vi a Vilma, uma das nossas residentes, parada no corredor, olhando para algum lugar. Ela estava tremendo e com os olhos bem abertos. Me aproximei devagar, com medo de que ela fosse se machucar, e perguntei o que havia de errado. Ela murmurou: "Ele está lá fora, ele está atrás de nós." Se isso tivesse acontecido durante o dia, eu teria imaginado que a Vilma estava apenas tendo um episódio relacionado à demência, mas era o turno da noite, e ouvir aquelas palavras fez meu coração bater forte. Tanto o que ela disse quanto a expressão dela eram muito assustadoras. Eu realmente não sabia como reagir, mas tentei me acalmar e disse: "Espere aqui." Enquanto eu ia lentamente até o quarto dela e olhava pela janela. Um amontoado de árvores estava logo do lado de fora. Olhei por alguns segundos e não vi nada, mas de repente dei um pulo para trás quando percebi uma figura correndo pelas sombras. Não parecia um animal, parecia uma pessoa, um homem. Eu rapidamente fechei a janela e corri de volta para o corredor. "O quê? Acho que vi." Eu disse para a Vilma: "Espere aqui, vou chamar a polícia." Comecei a me dirigir para a recepção, mas ela agarrou a parte de trás da minha camisa e me puxou de volta. A Vilma nunca tinha feito nada assim antes. Ela era uma senhora um pouco excêntrica, mas não era violenta. "Vilma," eu disse, "deixe eu pegar o telefone." Olhei direto para o rosto dela e vi que, de alguma forma, ela parecia diferente de como estava apenas um minuto antes. Como se algo tivesse mudado dentro dela. Com uma força surpreendente, ela me agarrou pelos ombros e me virou, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Tentei empurrá-la gentilmente para afastá-la, mas ela não parava.
Eu precisei empurrá-la para trás. Ao fazer isso, ela começou a rir como uma louca. Naquele momento, eu não sabia o que pensar. Talvez ela estivesse tendo uma pequena crise psicótica, um episódio de demência, mas era a primeira vez que ela demonstrava esse tipo de comportamento. Corri para o corredor para ligar para a polícia, mas então mais portas se abriram ao meu redor. Ângela, Luciana e Linda saíram dos quartos delas. Todas estavam vestidas de pijama, assim como a Vilma, mas seus olhos estavam arregalados e descontrolados. Eu não entendia o que estava acontecendo. Parecia que algo tinha deixado todas elas malucas. Linda agarrou meu braço com força, e quando tentei avançar, Ângela ficou na minha frente, bloqueando o caminho. "Olha, é o Rogito?" ela gritou. De repente, mais portas se abriram e mais velhinhas saíram. Foi quando eu percebi que algo estava muito errado. O que havia acontecido com todas elas? Tentei passar por Ângela, mas ela continuava bloqueando o caminho. Como uma jogadora de futebol muito grande e que sempre foi gentil comigo, ela me abraçou e começou a me tratar de um jeito estranho, dizendo: "O que você está fazendo, Rogito? Onde você vai? Você sabia que meu marido também tinha cabelo ruivo?" E ela piscou para mim, como se estivesse flertando. O que diabos estava acontecendo? Eu imediatamente tentei empurrá-la para longe de mim, empurrando-a contra a parede, e corri de volta para o corredor, finalmente conseguindo passar por Ângela. Me dirigi à recepção. Parecia que todos os residentes estavam acordados agora, e mais da metade deles estava cambaleando uns em direção aos outros e a mim. O prédio inteiro estava cheio de risadas descontroladas, e eu não fazia ideia do que havia acontecido com eles. Não fazia sentido. Era como se uma aura maligna tivesse tomado conta do lugar e possuído todos os idosos. Em segundos, cheguei à recepção e peguei meu celular com os dedos trêmulos. Desbloqueei a tela e liguei para o 911. Enquanto o telefone tocava, eu olhava ao redor e via que mais e mais idosos saíam dos quartos, agindo de forma igualmente estranha. Mas naquele momento, também percebi que a porta do nosso armário de medicamentos estava aberta. Alguém mais estava lá. "Alô?" respondeu um atendente da polícia. Eu disse para ele enviar o maior número de policiais possível. Ele perguntou qual era a emergência, mas eu não sabia como explicar. Nada fazia sentido. "Houve um ataque", eu disse finalmente, e desliguei o telefone. Enquanto os idosos continuavam a rir, outros falavam sozinhos, e alguns apenas vagavam pelo local. Foi então que fui em direção ao armário de medicamentos. Quem quer que estivesse lá talvez pudesse explicar o que estava acontecendo. Quando entrei, não vi ninguém de imediato, mas consegui ouvir alguém mexendo nas prateleiras. "Alô?" eu disse. "Quem está no armário?" perguntei ao atendente da polícia. O lugar congelou, e então eu vi a silhueta de uma pessoa, mas ela não estava se movendo. Então, lentamente, ela saiu da sombra. "Edgar", eu sussurrei. Edgar estava vestido com o uniforme do asilo e tinha vestígios de folhas secas grudadas em suas roupas, o que me fez pensar que ele deveria ter entrado do lado de fora, vindo da floresta. Ele era a figura que a Vilma tinha visto mais cedo. Ele me olhou com raiva e eu fiquei alerta. "Você pegou tudo", ele disse com um tom de reclamação. "O que você quer dizer com isso?" eu perguntei, confuso. "Meu estoque pessoal, você pegou. O que você fez?" ele disse, levantando um frasco vazio. "Isso não é seu. Isso é relaxante muscular, usado para fazer os idosos dormirem tranquilamente." "Edgar", eu disse devagar, "o que você está fazendo aqui? Você foi demitido." "Sim", ele disse, "por trocar prescrições, mas não foi minha culpa. Eu só precisava de um dinheiro extra. Além disso, havia um monte desses frascos lá. Por que você usou o meu? Você desperdiçou todo o meu estoque." Eu não sabia o que diabos havia naqueles frascos, mas ele com certeza tinha colocado algo lá também. Esse homem estava completamente maluco. Como eu poderia saber que ele tinha colocado? Deus sabe o quê? Nas pílulas dos idosos. Mas agora eu estava mais preocupado com outra coisa. Eu não sabia o que diabos eu tinha dado para eles e que efeitos isso poderia ter nos residentes. Esse pensamento passou pela minha cabeça como uma sensação premonitória, e naquele exato momento comecei a ouvir gritos no corredor. Eu corri imediatamente até o local.
com Edgar atrás de mim. Meu pesadelo estava só começando. Eu não sabia o que me esperava. Finalmente, a ambulância chegou e os paramédicos me ajudaram a administrar as injeções com um medicamento que parecia ser o antídoto para neutralizar os efeitos da droga nas pílulas. Felizmente, não houve fatalidades, mas, de acordo com os paramédicos, foi realmente uma sorte que tivéssemos esse remédio à mão e o usamos a tempo. Edgar, claro, foi preso e encarcerado, e quase escapou de uma longa sentença por homicídio culposo. Quando olho para trás, acho que foi isso que ele pensou quando Martin começou a ter convulsões, e foi por isso que ele quis ajudar e evitar que ele morresse, assim como os outros. Porque duvido muito que ele tenha feito isso como um bom samaritano. Felizmente, esse foi o único incidente infeliz que aconteceu enquanto eu estava trabalhando lá, exceto pela morte de um de nossos vovos, o que é muito triste, mas algo com o qual você acaba se acostumando quando trabalha em um lugar de cuidados para idosos. Tudo isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 23 anos, trabalhando nesse local, e continuei trabalhando lá por mais 2 anos. Mas, então, recebi uma oferta de um emprego melhor em outra cidade e decidi pedir demissão, embora não tenha sido fácil, porque realmente me afeiçoei muito a esses avós. No meu último dia, os idosos me deram uma linda despedida, agradecendo por cuidar deles e tratá-los tão bem. E aí veio aquele episódio. Felizmente, dessa vez rimos sobre isso, mas eu sabia que poderia ter terminado muito mal. Eu estava trabalhando em uma loja de bebidas dentro de um posto de gasolina enquanto estava na faculdade. Como eu tinha aulas durante o dia, optei logicamente pelo turno da noite. Era um trabalho com pouca demanda, mas a juventude ajudava bastante, pois as horas passavam mais rápido. Normalmente, só tinha uma pessoa trabalhando à noite, e muitas colegas mulheres reclamavam da falta de câmeras e que, durante aquelas horas, qualquer tipo de pessoa aparecia. Na verdade, uma noite antes de eu começar a trabalhar lá, uma mulher entrou para comprar mantimentos. Ao sair para seu carro, um homem a assaltou à mão armada. Ela entregou o dinheiro. Felizmente, o cara a deixou ir embora. A mulher voltou para a loja chorando desesperada. Embora a polícia tenha chegado rapidamente, nunca encontraram o assaltante. Pessoalmente, eu preferia trabalhar com alguém, mesmo que não houvesse problemas de segurança. A noite passava muito mais rápido quando havia alguém para conversar, e a garota com quem eu fechava o turno se dava super bem comigo. No total, éramos 4 pessoas fazendo o turno da noite: Oscar, Nico, Diana e eu. A Diana tinha outro trabalho e só vinha 2 noites por semana para ajudar um dos gerentes. Oscar e eu trabalhávamos juntos umas 3 noites por semana, e Nico se juntava a um de nós em mais 2. Diana era uma menina super legal e muito divertida, mas não gostava muito do trabalho. O Oscar sempre ficava bravo com ela porque ela ficava no caixa enquanto ele fazia tudo. Mas como ela só vinha uma noite por semana, não pensávamos muito nisso. Já Nico era um caso à parte. Ele trabalhava lá 5 dias por semana, igual a Oscar e eu, mas nunca era colocado para trabalhar com mais de uma pessoa de cada vez. Ninguém parecia gostar de trabalhar com ele porque Nico era um pouco peculiar. Daquelas pessoas que contam a vida inteira para você assim que te conhecem, soltando um monte de detalhes pessoais que fazem a gente se sentir desconfortável. Ele vivia reclamando dos problemas no casamento. Aparentemente ele tinha tido problemas sérios com álcool e drogas. E embora tivesse conseguido trocar as drogas por maconha, ainda não controlava o consumo de bebida, o que era bem evidente. Ele também era um pouco chato, mas acho que você acaba se acostumando com todo tipo de gente nesses tipos de empregos. Eu estava no trabalho há cerca de 5 meses quando a história do Nico começou a ficar mais intensa. De repente, ele começou a contar para as pessoas que foi diagnosticado com esquizofrenia quando era jovem e que tinha que tomar um monte de remédios para não ficar violento. Não exatamente o que você quer ouvir de alguém com quem vai trabalhar sozinho no meio da noite. Mas bem, todo mundo tem seus problemas. Às vezes, as pessoas com doenças mentais sofrem muito com o estigma. Eu mesmo já lutei contra a ansiedade e depressão, e sem medicação, bom, não é como se eu fosse matar alguém, mas com certeza estaria num hospital o tempo todo. Então, embora eu estivesse um pouco abalado, tentei tranquilizá-lo dizendo que muitas pessoas precisavam de medicação para problemas diferentes e que,
Desde que tomassem corretamente e fossem honestas com os médicos, não haveria razão para não fazerem o mesmo que qualquer outra pessoa normal. Quando eu disse isso, ele pareceu satisfeito com minha resposta e logo a conversa mudou de assunto. Na semana seguinte, Nico estava especialmente amigável e gentil comigo, me lembrando todos os dias que ele estava tomando os remédios e se sentindo muito melhor. Eu respondia de forma entusiástica, mas tenho certeza de que todos, especialmente o Oscar, percebiam que eu queria que ele parasse de falar sobre isso comigo e me deixasse em paz. Oscar tinha uma esposa e 2 filhas, de 12 e 8 anos, então ele não podia deixar de ver as meninas mais jovens como se fossem suas filhas e pensar no que elas poderiam enfrentar um dia. Ele também parecia se esforçar para cortar minhas conversas com Nico rapidamente, o que eu apreciava bastante. Oscar não fazia questão de esconder o fato de que não gostava de Nico, e ele tinha razão. Nico estava cada vez mais perto de mim, embora isso não fosse exatamente algo que eu quisesse, mas por alguma razão ele se sentia muito à vontade comigo. E quando digo muito, quero dizer demais. Não demorou muito para ele começar a me contar detalhes sobre o motivo de ter sido diagnosticado com esquizofrenia, em vez de falar sobre como estava se saindo com a medicação. Não vou entrar em detalhes, pois muitas dessas histórias eram violentas e de conteúdo sexual. Isso obviamente me deixou ainda mais desconfortável, especialmente pelas coisas perturbadoras que ele me dizia. Eu repetia várias vezes que não queria saber sobre esses assuntos e ele agia como se entendesse, mas uma hora depois ele trazia o assunto novamente. Quando eu contei para Diana, ela disse que ia cuidar disso e depois conversou com a amiga dela, a mesma gerente que a havia chamado para trabalhar lá. A gerente disse que não havia muito o que ela pudesse fazer, já que parecia que eu era a única pessoa com quem Nico falava sobre esses assuntos. A situação foi ficando cada vez mais tensa para todos nós que trabalhávamos com ele. Depois que a gerente conversou com Nico, outros 2 colegas de trabalho que haviam trabalhado com ele na noite também relataram comentários inadequados que ele tinha feito para eles. Quando questionado, confirmei que as declarações dos meus colegas eram muito semelhantes às coisas que ele me disse, e depois disso Nico recebeu uma advertência final e foi mandado embora. Nas 2 vezes seguintes que eu o vi, ele fez um desabafo dizendo que as pessoas que o denunciaram estavam fazendo isso só porque não gostavam dele. Eu imaginei que ele não soubesse que eu também havia sido interrogado. E nem o Oscar nem eu tínhamos a intenção de contar isso a ele. Honestamente, estávamos com medo dele. E não era à toa, porque esse cara era extremamente instável. Em um momento, ele ficou tão bravo que quase começou a chorar, dizendo que as pessoas tinham sorte de ele estar tomando os remédios, e que se não estivesse, vocês não fazem ideia do que ele faria com elas. Naquele momento, não levamos a ameaça muito a sério, e felizmente foi o fim disso. Mas assim que ele deu o ponto, Oscar disse que tínhamos muito trabalho naquela noite e não tínhamos tempo para conversar. Nico assentiu e saiu sem dizer mais nada. Oscar não estava mentindo. O caminhão de entregas havia chegado bem tarde naquele dia. Então ainda havia muitas coisas para colocar nas prateleiras, algo que os turnos anteriores nunca pareciam fazer, a menos que fosse absolutamente necessário. Era verdade que era mais fácil fazer isso à noite, quando havia menos clientes, mas dava um trabalho danado, pois não podíamos parar para conversar. Mas enfim, fazia parte da aventura, como costumávamos dizer brincando, então seguimos com isso. Não lembro exatamente quando o Oscar foi repor as bebidas, mas deve ter sido bem tarde, porque já estávamos trabalhando há um tempo considerável. Eu estava me concentrando em reabastecer as prateleiras, garantindo que tudo estivesse cheio, quando de repente a campainha tocou, indicando que alguém tinha entrado na loja. Boa noite. Cumprimentei cordialmente, como sempre fazia quando chegava um cliente, dizendo que estava indo até lá. Normalmente, naquela hora, as pessoas só vinham comprar cigarros ou pagar pelo combustível. Então coloquei a caixa de mercadorias no chão e fui para o caixa. Ele não conseguiu passar pelo buraco, mas conseguiu alcançar a maçaneta e abrir a porta por dentro, de acordo com o que o Oscar me disse, porque eu estava do outro lado conversando com o operador. Nico se aproximou da porta, encostou o rosto no buraco que ele tinha feito e disse algo que ainda me faz chorar quando lembro disso. Com aquela voz estridente e nojenta que ele sempre usava, ele disse alegremente: "Eu vou cortar vocês em pedacinhos tão pequenos que vocês nunca vão encontrar."
Tão cruel quanto ele queria parecer, o Oscar estava tão assustado quanto eu. Ele tinha 38 anos, mas era magro e não exatamente conhecido pelas habilidades de luta. Ainda assim que Nico abriu a porta, ele foi com tudo em cima dele, derrubando-o com um impacto. O Oscar gritou para eu correr, e apesar de sentir que minhas pernas iam ceder a qualquer momento, eu corri atrás dele até as portas dos fundos da loja. Nico estava xingando e gritando para nós enquanto corríamos. Estávamos tão assustados que o Oscar bateu com tudo na porta dos fundos, xingando de dor ao perceber que ela não o abria. Mais tarde, descobrimos que Nico tinha empurrado a lixeira contra a porta, bloqueando-a completamente antes de entrar na loja. O desgraçado tinha tudo planejado. Nós dois percebemos ao mesmo tempo que Nico tinha planejado tudo aquilo para nos matar. Ele virou a esquina, ainda andando com aquelas passadas desajeitadas, embora agora mais rápido. E isso me deu tempo suficiente para bater a porta dos fundos e travá-la. Sentei-me em frente à porta, com o Oscar trazendo tudo o que conseguia encontrar para trancá-la. Nico deve ter ouvido meu grito desesperado, porque começou a gritar meu nome, dizendo que não importava o quanto eu chorasse. Ele já sabia que eu estava lá com o Oscar. Não sei o que aconteceu depois disso, mas a última coisa que ouvi foi uma batida forte contra a porta e depois só o silêncio. Eu e o Oscar fomos encontrados ali sentados, tremendo. Não lembro de como conseguimos sair depois disso, mas sei que nunca voltei para aquela loja. Como nunca fizemos a denúncia, nem tivemos mais notícias de Nico ou qualquer outra coisa. Ninguém sabe se ele fez algo além disso. Trabalhar à noite no shopping como faxineiro não era exatamente o meu trabalho ideal, mas pelo menos pagava as contas. A equipe era pequena, apenas 3 de nós. Eu, Marta, a chefe, uma mulher na faixa dos 40 anos, e o Carlos, um cara bacana, um pouco mais velho que eu, que estava sempre contando piadas para deixar o turno mais suportável. Nosso turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. Cada um de nós tinha uma área designada. A minha era a ala leste, que incluía a praça de alimentação e algumas lojas. A rotina era a mesma de sempre: varrer, passar pano, esvaziar as lixeiras e deixar os banheiros impecáveis. O shopping fechava por volta das 19 horas, e nosso turno começava a partir daí. Então, não havia mais ninguém no local, só nós. O silêncio era quase total, interrompido apenas pelo zumbido distante das nossas máquinas de limpeza. Era um pouco assustador, para ser sincero. Uma noite, depois de uns 2 meses no trabalho, percebi um cheiro estranho na praça de alimentação. Era uma mistura de comida estragada com algo azedo, bem nojento. Segui o rastro do cheiro até os fundos de uma pequena barraca de sucos que estava fechada há meses. Quando me aproximei, olhei cautelosamente e vi uma sombra se movendo atrás do balcão. Meu coração começou a bater forte. Oi, alô, chamei, e minha voz ecoou pelo corredor deserto. Não houve resposta. Me aproximei com cuidado e dei uma olhada por cima do balcão. Para minha surpresa, encontrei uma pilha de roupas sujas e um saco de dormir velho. Não podia acreditar. Alguém estava morando ali. Dei um passo atrás e fui logo procurar Marta e Carlos. Contei o que tinha visto, e os 3 decidimos voltar juntos para investigar. Quando chegamos à barraca, a pessoa já tinha ido embora, mas estava claro que alguém tinha estado ali. Avisamos a segurança do shopping, mas eles não pareciam muito alarmados. Disseram que iam investigar e pediram para continuarmos com o nosso trabalho. Alguns dias depois, eu estava lá, quieto, esvaziando as lixeiras perto da praça de alimentação, quando de repente senti alguém me observando. Sabe aquele sentimento desconfortável de que alguém está te olhando, mesmo que você não consiga vê-la? Pois é, naquele momento, esse sentimento ficou bem forte, e em um ponto, eu realmente senti a presença de alguém atrás de mim. Todos os pelos da minha nuca se arrepiaram, e eu me virei devagar. Foi aí que me deparei com um cara que parecia ter passado pelo inferno. Cabelo sujo, olhos vidrados e coberto de gosma de aranha. Ele parecia que não comia ou dormia há dias, mas também parecia estar sob os efeitos de alguma outra coisa, já que seus dentes batiam de forma estranha enquanto ele movia a mandíbula. Você precisa de alguma coisa? Perguntei, tentando soar confiante, embora por dentro eu estivesse em pânico.
O homem não disse uma palavra, apenas deu um passo na minha direção, o que me fez recuar. Olhei para ele de cima a baixo e foi quando percebi que ele estava segurando uma faca enferrujada. Comecei a recuar devagar, tentando manter a calma, mas meu coração estava acelerado. Só estou limpando, não quero confusão. Só me deixa ir para casa, disse, esperando que ele relaxasse um pouco. Mas o cara mantinha a mesma expressão hostil. E ele continuava se aproximando. Senti como se fosse ter um infarto. Vendo que ele não ia parar, corri para o banheiro mais próximo e tranquei a porta. Me encostei contra a porta, prendendo a respiração enquanto ouvia seus passos se aproximando. Então ele parou em frente à porta. O cara tentou abrir a porta, balançando a maçaneta com raiva, mas não conseguiu. E então, silêncio. Fiquei imóvel, tentando ouvir qualquer barulho que me dissesse onde ele estava. Senti como se meu coração fosse explodir a qualquer momento. Eu estava completamente aterrorizado e não sabia o que fazer. O medo que eu sentia era tanto que minha mente ficou bloqueada. Depois de uma eternidade, finalmente ouvi os passos dele se afastando. Fiquei um tempo a mais no banheiro tentando me acalmar. Quando finalmente saí, o shopping estava vazio. Eu tinha que encontrar a Marta e o Carlos o quanto antes. Corri pelos corredores, com 1000 olhos me observando, chorando de nervosismo, até que finalmente encontrei a Marta perto da entrada de uma loja. Contando tudo o que tinha acontecido, ela ficou branca como um papel. Então ligou imediatamente para o Carlos. Os três nos encontramos na praça de alimentação, e Marta decidiu que era hora de chamar a polícia. Enquanto aguardávamos, ficamos juntos, morrendo de medo. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois, ouviu nossos depoimentos e começou a vasculhar o shopping. Ficamos na sala de segurança assistindo às imagens das câmeras de vigilância em busca de pistas sobre o homem. De repente, ele apareceu, escondido nas sombras perto de uma das lojas no fundo do shopping. Nas telas, vimos os policiais se espalhando pelos corredores, mas o homem era ágil, desaparecendo no labirinto de lojas e áreas de manutenção do shopping. A tensão na sala de segurança era palpável enquanto acompanhávamos a perseguição pelas câmeras. Depois de mais de 1 hora tentando encontrá-lo, finalmente o encurralaram em um depósito próximo aos portões de carga. Houve uma luta breve, mas intensa, entre o homem e os agentes, e depois tudo acabou. Eles o arrastaram algemado e o levaram embora. Depois que a polícia foi embora, tentamos voltar ao nosso trabalho, mas o clima estava pesado. Eu ainda sentia a adrenalina no corpo e não conseguia tirar da cabeça a imagem do cara com a faca. As noites seguintes foram um pesadelo. Cada sombra, cada barulho fazia meu cabelo se arrepiar. Marta, Carlos e eu mal falávamos sobre o que tinha acontecido, mas o medo estava no ar. Mais tarde, soubemos que o homem havia estado morando no shopping por semanas, se escondendo à vista de todos, esperando o momento certo para atacar. A ideia de que ele estava ali o tempo todo, nos observando sem que notássemos, me arrepiava. A partir daquele dia, toda vez que eu trabalhava à noite, me sentia inquieto, sempre olhando por cima do ombro. A paranoia se tornou tão intensa que acabei pedindo demissão um mês depois. Eu realmente não conseguia mais trabalhar ali, me sentindo assim. Desde então, nunca mais trabalhei no turno da noite. Eu trabalho para o meu pai, na pequena empresa de construção dele. Ele cuida do depósito e do pátio, que está cheio de materiais, e também supervisiona as obras. Eu trabalho com ele desde os 17 anos. Basicamente, sou o faz-tudo. Levo materiais de um lado para o outro, pego o que for necessário. O trabalho típico de quem está começando. Meu pai é um cara durão e sempre nos ensinou, eu e meu irmão, desde cedo, que as coisas são conquistadas com trabalho árduo. Então nunca tive tratamento diferenciado por ser filho dele. Eu diria que sou o trabalhador mais dedicado da empresa, mas não estou reclamando, pois sei que essa é uma lição importante para minha vida. E se algum dia eu for herdar essa empresa, preciso saber muito bem como o trabalho é feito. Às vezes, dependendo do projeto, alguns materiais precisam ser levados ao local antes que os trabalhadores cheguem, para que possam começar logo de manhã. Então, de vez em quando, durante semanas mais agitadas, eu teria que começar a trabalhar bem cedo, tipo 2 ou 3 da manhã.
para garantir que tudo estivesse no horário. Obviamente, isso só acontecia no verão, quando eu não tinha aula, então não tinha desculpa para não fazer. A verdade é que eu até gostava de fazer essas entregas mais cedo, porque era tranquilo, e ninguém me dava trabalho. Mas isso mudou em um dia específico. Eu cheguei no depósito às 3 da manhã. Como de costume, carreguei o caminhão e segui para o local da obra. Era um trabalho de reforma de um prédio antigo, quase abandonado, na periferia da cidade. Quando cheguei, vi uma caminhonete estacionada mais à frente. As luzes estavam apagadas e não parecia ter ninguém por perto. Era cedo demais para alguém estar trabalhando, então não esperava ver veículos lá. Estacionei e me aproximei da van. Não era de propriedade da empresa, e as janelas estavam fumadas, então não dava para ver lá dentro. Me virei e olhei para o prédio, tentando ver se tinha alguém por lá. Gritei perguntando se alguém estava dentro, mas não recebi resposta. Comecei a me sentir estranho, como se algo não estivesse certo. Isso me deu uma sensação ruim, então peguei meu celular e liguei para o meu pai, mas caiu na caixa postal. Achei que talvez fosse o caminhão de algum trabalhador que o tinha deixado lá na noite anterior. Não queria criar um alvoroço, afinal, tudo parecia calmo. Voltei para o caminhão e comecei a descarregar os materiais. Demorei cerca de 1 hora. Depois, entrei no caminhão e comecei a sair, mas quando estava saindo da área da construção, olhei no retrovisor e as luzes do outro caminhão de repente acenderam. Pisei no freio, parei no acostamento e observei enquanto o caminhão começava a dar marcha ré. Alguém estava lá o tempo todo. Eu tinha certeza de que não era um trabalhador, porque ele teria me respondido quando eu gritei. Fiquei ali, assistindo enquanto o caminhão saía do estacionamento e entrava na rua. Peguei meu celular e liguei de novo para o meu pai, esperando que ele atendesse, mas quando olhei para frente, vi que a van tinha parado bem do meu lado. Olhei pela janela, sabendo que alguém estava me observando de dentro. Nesse momento, parecia que meu instinto estava gritando para eu sair dali imediatamente. Joguei o celular no banco e acelerei para frente, mas a van me acompanhou, impedindo que eu voltasse para a rua principal. Eu não tinha escapatória. À esquerda tinha árvores e à direita, a van estava bloqueando o meu caminho. O pânico começou a tomar conta de mim, e minha cabeça parecia uma cápsula de café expresso enquanto eu tentava pensar no que fazer. Coloquei o carro em ré e tentei voltar, mas a van fez o mesmo. Então, senti um impacto do lado do meu caminhão, fazendo com que eu perdesse completamente o controle. Derrapei para fora da estrada e bati em uma árvore. Nesse momento, a van freou bruscamente, como se fosse sair, mas então as luzes de freio se apagaram e ela acelerou a toda velocidade, desaparecendo completamente na escuridão. O impacto danificou meu caminhão e eu levei vários golpes, o que me deixou tonto e começando a sentir um grande formigamento. Apenas segundos depois, outro carro freou ao lado da estrada, e um homem correu até mim, perguntando se eu estava bem. Eu estava tão chocado na hora que não consegui lembrar o nome dele, mas sabia que ele era um dos trabalhadores que havia chegado recentemente à obra. Ele só tinha visto a última parte do que aconteceu, mas reconheceu o caminhão que me bateu como sendo de Samuel, outro trabalhador que meu pai tinha contratado alguns meses antes. Aconteceu que muitos materiais e ferramentas estavam faltando no local da obra, quase $10.000 em itens só daquela noite. Ele pode ter ido roubando aos poucos por meses. Acho que o que aconteceu naquela noite foi que Samuel achou que, se eu visse o caminhão dele, tudo ia cair sobre ele e ele seria pego. Então ele tentou me parar. Não sei o que ele teria feito comigo, mas considerando que eu era o único testemunha, ele provavelmente teria se livrado disso se eu tivesse desaparecido sem ser visto. Agora, tenho certeza de que a intenção dele era me terminar enquanto eu ainda estava dentro da van, batida na árvore. Mas então ele viu outro caminhão da empresa se aproximando e decidiu fugir. Infelizmente, o nome dele e todo o resto não levou a nada. Era provável que ele fosse um imigrante ilegal ou algum tipo de criminoso que teve o trabalho de falsificar ou roubar documentos de identidade e permissões de trabalho. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, mas, pelo menos, é muito improvável que eu vá ver esse homem novamente.